Capítulo 9. Já há 3 dias que vivíamos numa expectativa enervante. O professor de violino pedira à irmã superiora que consentisse Glória tomar parte no seu grande concerto do fim do ano. Aquela exibição anual era como que o fim e a vida do maestro. E só por causa dela é que ele suportava os longos meses de ensino, feitos de paciência e martírio, mais duros e difíceis que meses de catequeses. Só o concerto o compensava e redimia da obscura jardinagem das suas flores. Flores transitórias e ingratas, como todas as flores deste mundo, e que em cada estação o abandonavam. Nunca, no ano seguinte, reaparece a revelação do ano passado, mas o professor aceitava como um destino natural essa fatalidade do seu ofício e vivia acariciando esperanças novas, como a velha cortesã que não desanima de encontrar o amor verdadeiro, mesmo depois de 30 anos de amores mentidos. Nesse verão, era Glória a grande esperança do maestro. Já tocava Beethoven, já sabia fazer o violino gemer na serenata de Schubert de um jeito tão triste e patético quanto de um cigano romântico. E o maestro veio pedir a graça excepcional, cheio de aparato, a cabeleira mais vistosa, mais crespa, mais branca, a pequena cara miúda mais enrugada e solene do que nunca. Monsieur pediu 3 dias para resolver. E eram esses 3 dias que vivíamos agora, tocaiando a superiora pelas passagens, discutindo furiosamente os bons e os maus augúrios. De nós 3, era a Glória mais serena, talvez porque o seu estado de exaltação já houvesse atingido a beatitude. Vivia trauteando sonatas, sonhando com aplausos, fazendo projetos para o conservatório e para os tempos mais futuros em que seria solista em Salzburgo e haveria de tocar num Stradivarius autêntico, como uma violinista russa de quem tinha o retrato, vestida de veludo preto, com o decote quadrado e cauda arrastando. Afinal, o 3º dia chegou. O professor apareceu. Monsieur consentiu solenemente e logo à tarde a filha do maestro, de ar doloroso e gestos cansados, veio em procura de Glória para acompanhar aos ensaios. Nós a enfeitamos e perfumamos como a uma noiva, e talvez noiva nenhuma sinta bater mais forte o seu coração sob as sedas nupciais. Glória ficou indo todas as tardes, e de cada vez que chegava, era como se nos trouxesse de fora o vasto mundo escondido na mão. O dia inteiro o levávamos esperando, vigiando incansavelmente a entrada, como se a nós também nos esperasse a aventura. Glória chegava, de olhos reluzindo, quase vermelha de tão excitada, e nós lhe exigíamos que contasse tudo, desde que tomara o bonde e o rapaz de casemira azul lhe ceder o lugar, e os outros alunos que já estavam na sala do maestro esperando o ensaio, e como eram verdes os olhos de um moço estrangeiro, seu colega de violino, e como ele era moreno de cara triste. Maria José, realista e cética, atreveu-se a observar. É galego, não dê confiança, Glória. Deixe de ignorância e preconceito. Galego não, árabe. Na terra dele, com certeza andaria no deserto, montado a cavalo o dia inteiro, dormindo de noite numa tenda armada no meio do areal. Podia até ser um chefe. E Glória também se entusiasmou. O mundo é cheio de preconceitos. Qual é a vergonha de ser árabe? Só porque a raça é diferente? E qual é o mal disso? E ainda por cima é católico. Maria José ficou vencida e entregou os pontos. Lá isso, se é católico. E desde esse dia, o moço sírio, de olhos verdes, que vendia fazendas ao balcão e nas horas vagas estudava violino, passou a ser para nós o herói supremo, o cheque de albornoz branco e flutuante que roubava moças das caravanas e galopava pelo deserto com a cativa apertada ao coração. Ele começou a namorar com Glória logo que entendeu os olhos com que ela o olhava, e foi como se nos namorasse a todas, porque todas 3 começamos a amá-lo, embora Maria José e eu nunca o tivéssemos visto.
Glória, porém, contava tanto, descrevia tanto, que era como se o tivéssemos eternamente vivo e inconfundível entre nós. Sabíamos como eram as suas mãos, compridas, morenas, com um diamante de cravação antiga no anular esquerdo. E quando ele vibrava o pulso, nos trêmulos da música, a luz do lustre tremia também no diamante do anel. E nós víamos a luz saindo da mão dele, brilhante e fremente como a luz do violino. Vestia camisas de seda clara e alegres gravatas de nó amplo. Tinha o cabelo preto, preto e crespo, que às vezes lhe caía sobre os olhos. E ele então, com as mãos presas no instrumento, sacudia a cabeça para trás, num gesto audaz e romântico. Usava um perfume macio e fino, e Glória, quando chegava, nos dava a mão a cheirar, as mãos que lhe apertara, para que sentíssemos também o seu perfume. E nós nos embebíamos nessas minúcias que Glória repetia infindavelmente como uma história maravilhosa, nosso coração se abrindo todo às confidências, gozando também a sua parte de amor. Ele falava francês, tinha sido criado na Europa ou no Líbano e conversava com Glória acerca de Pierre Loti, que começou a ser uma espécie de Deus para nós. Um dia, afinal, deu-se o concerto. Foi Glória quem entregou ao professor o grande buquê de rosas repolhudas. O maestro beijou-lhe gravemente as mãos, como a consagrando. E aí o sonho acabou. Ou antes, o sonho passou a viver de lembranças, já que não podia mais se alimentar daquela riqueza de deliciosos detalhes que Glória diariamente trazia. O cheque, era assim que o chamávamos, falara de amor no último dia, aludira veladamente ao futuro, a doçura de uma vida comum embalada pelos dois violinos. E a despedida fez uma promessa que Glória nos comunicou cheia de febre e receio, como se combinasse um crime. E à tarde, quase escuro, fomos nos sentar no pátio das normalistas, único ponto do colégio que um muro apenas separava da rua, que era, aliás, uma travessa lateral. Pobre rua triste, íngreme e cheia de árvores, onde ninguém passava, senão uma lenta beata de passo miúdo desfiando o terço. Longo tempo esperamos, medrosas, enervadas, o pulso batendo forte. De repente, na calma do pátio, ouviu-se que alguém assobiava na rua os primeiros compassos do Rêve d'amour. Era ele, o nosso cheque. A música querida escalada ao muro subia até nós, num trinado de flauta, aguda, misteriosa, embaladora. Cumpria o combinado, o cheque. Ele vinha saudar a namorada com a música que tocaram juntos. Não pudemos responder, nem nos lembramos disso. Ficamos encostadas ao muro, ouvindo. Cada compasso era como uma palavra comovente e inesquecível. Era como a própria voz do amor nos chamando e nos elevando, carregando-nos para os grandes ares do mundo, onde as paixões vivem, um mundo de felicidade irreal que entremostrava a nós, pobres crianças reclusas, um pouco de sua mágica claridade. Meu coração batia de amor por aquele homem que eu nunca vira, que nunca vi depois, como talvez jamais tenha batido tão forte por nenhum outro. Minha emoção era tão grande que tive medo do ciúme de Glória. Ela, porém, não cuidava disso. Era feliz em sentir seu amor partilhado por nós. Talvez tivesse necessidade de dividir conosco esse peso tão grande, tão doce, que enchia o seu coração. Continuamos encostadas ao muro, silenciosas, opresas. A música foi se extinguindo docemente, e uma dor aguda nos feriu quando o som maravilhoso findou de todo. Ouvíamos agora os passos dele na calçada, lentos, indecisos, depois deliberados, rítmicos, se afastando. Quando se sumiu o último som, Glória voltou-se para mim e murmurou. Eu podia ao menos ter dito merci. Ninguém ouvia, fora ele. E pôs a cabeça em meus braços, chorando de comoção. A minha perturbação era tão forte quanto a dela. Tão forte que virei o rosto para o outro lado, com medo de que Maria José visse que também eu chorava.
Capítulo 10. Estávamos iniciando o jantar, às 3 horas. Aurinívia, a vovó, a ledora do dia, preparava-se para dar começo à meditação e já dissera, com sua fala frágil e rouca de velhinha, a frase sacramental: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o santo nome de Deus seja louvado. E nós gritáramos famintas o assim seja. Já cortávamos o bife com as facas eternamente, incrivelmente cegas, quando a irmã Germana entrou, afobada e vermelha, cochichou em francês com uma irmã do refeitório. Ambas saíram andando entre as mesas, espiando a cara da gente, de uma em uma. Eu ouvi a irmã Germana dizer, passando perto de mim: Ce monsieur a tout vous, ma soeur, la voiture et le jaune homme. Como estavam pálidas agora as duas assustadas. Depois da procura aflita, mal nos viam, nem reparavam nos nossos olhos ansiosos. Por fim, saíram juntas, e logo que passaram a porta, correu pelo refeitório todo, de ouvido em ouvido, um murmúrio vindo da mesa das grandes. Foi uma menina que fugiu. A Isabel ouviu a irmã Germana dizer. Quem fugira? E com quem? E por quê? Ninguém sabia. Olhávamos-nos inquietas também, procurando ver quem de nós faltava. Irmã Germana e irmã Vicência voltaram, carregando o grande livro de matrícula, onde havia o nome de todas. Começou a chamada. Hortência, presente. Enedina, presente. Maria do Carmo Silva, presente. Presente, presente. Ninguém comia. O jantar ficava esquecido nos pratos. E eram as irmãs, sempre tão ciosas da disciplina, que promoviam a desordem. Maria Esteia Pontes, ausente. Alguém falou. Foi para a enfermaria. Continuava o desfile. Maria Augusta, Josefina, Alba, Angélica, Luísa Lima, Luísa Correia, presente, presente. Tereza Pinheiro. Ninguém respondeu. Irmã Germana repetiu. Tereza Pinheiro, onde está Tereza? Ninguém sabia, nem Celeste, a irmãzinha dela. Não foi ao dentista? A pequena, já trêmula, ergueu-se de seu lugar. Não, senhora, o dia dela foi ontem. A chamada continuou, mas não faltava mais ninguém, só Teresa. A irmã destacou duas grandes, falou-lhes baixinho, elas saíram muito graves. Depois mandou acabar o jantar em silêncio. Mas o silêncio era impossível. Um murmúrio abafado corria de lugar em lugar, e com ele a história que algumas tinham entendido pela conversa das irmãs. Uma menina fugiu, a Teresa. O namorado dela estava preso no colégio cearense. Mas fugiu como? E de onde? De repente cessou tudo. Ouvia-se uma voz alterada no corredor da frente. A irmã Germana correu à porta. E a superior apareceu, pálida, o lábio trêmulo, apertando fortemente uma mão contra a outra sobre o peito, como para conter os gestos tumultuosos. Nada se ouvia agora, na grande sala, nem o rumor dos talheres. Ninguém comia mais, ninguém arriscava uma palavra. Tremíamos todas num grande medo, como se cada uma de nós houvesse também fugido e esperasse agora o castigo. A irmã superiora nos ficou olhando algum tempo, procurando visivelmente acalmar-se. Eu, que estava de perto, ouvia responder uma pergunta sussurrada a medo pela irmã Germânia. Bet je ne vous décapare que chez les bêtes au champ. Desculpem meu francês. Muito macarrônico. Lentamente, ainda se contendo, enfiou as suas mãos longas e claras dentro das mangas do hábito. Afinal falou. Minhas filhinhas, venho procurar consolo junto de vós. Esta casa foi coberta de vergonha. Uma de vós fugiu do colégio. Fugiu para os braços de um homem. O amor do mundo a enlouqueceu. O pecado a cegou. Ela ficou tal como um animal do campo que não conhece pudor nem temor de Deus e só escuta os conselhos diabólicos do instinto. Esqueceu os pais que a amam, não quis ver o escândalo a que arrastaria a vossa inocência, não pensou na sua alma imortal posta em perigo. Meu coração de mãe foi terrivelmente atingido e venho chorar junto de vós.
Porém, as lágrimas que ela tinha nos olhos não eram lágrimas de mãe. Sua fala não tinha doçura. Seu patético discurso não comovia. Antes fazia medo, como se fosse carregado de ameaças. A autoridade sem limites parece que corta às superioras de convento toda a fonte de humilde e amorosa emoção. A rainha ultrajada sofria muito mais pela sua casa enodoada do que pela filha perdida. Era isso, pelo menos, o sentimento que nos ficava das suas palavras e da sua agitação. A superiora voltou-se para Nossa Senhora, guardiã do refeitório, bela figura de louça que aparecia em todas as dependências do colégio. Olhou-a um tempo em silêncio, como pedindo à santa serenidade e conselho. Depois se ajoelhou de brusco, pôs as mãos, entoou a nossa jaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, e nós respondemos opresas e desnorteadas. Mas não acabamos a oração, interrompidas por um choro alto e convulso, uns gritos, um rumor de queda. Era Celeste, a irmãzinha de Teresa, com um ataque. A irmã Germana, ajoelhada no chão, segurava a menina nos braços, sacudia docemente